Olá, amigos e amigas da Rede Ogro. Estamos aqui para mais um podcast. Eu sou o Johnny Tagliatelli e para conversar hoje com vocês, estou com o Endrio Tavares. Olá. E o Hugo Davi. Salve, salve, meu povo. Nós costumamos gravar o nosso podcast presencialmente, mas com os problemas que todos nós enfrentamos no cenário atual, com uma pandemia aí, nos reunimos hoje via Skype para gravar esse episódio aí para vocês. Pelo contexto, resolvemos lançar agora o episódio sobre epidemias na história. Por que epidemias? Cabe aqui deixarmos claro algumas diferenças terminológicas. Veja bem, para quem lida com isso, para quem é dessa área, a gente tem a diferenciação entre surto, entre epidemia, entre pandemia e entre endemia. Bom, o surto é um evento bem localizado, é uma coisa menor. Ele ocorre quando há o aumento de casos de pessoas infectadas, por exemplo, no mesmo bairro de uma cidade. Sabe o que pode ser rotulado como um surto? A dengue. A dengue seria um bom exemplo. Vimos nos últimos anos ocorrer diversas vezes os surtos de dengue. A epidemia, pelo contrário, ela tem diferentes níveis de abrangência. Pode ser epidemia, por exemplo, quando diversos surtos ocorrem em várias regiões de uma cidade. Só que aí se trataria de uma epidemia num município específico. Aumentando a escala, uma epidemia pode abranger um país, quando vários estados apresentam casos de infecção, ou mesmo muitos países de um continente, como foi o caso do Ebola lá na África, que é considerado pela OMS uma epidemia. A pandemia, que é o que a gente enfrenta agora, é o pior dos cenários, pois é o cenário que alcança níveis mundiais. Trata-se de pandemia quando países de todos os continentes têm casos confirmados da doença. É o caso do Covid-19 que a gente enfrenta agora. Se a gente vai falar de epidemias na história, historicamente os casos mais conhecidos, os das famosas pestes, são epidemias. A diferenciação aqui seria da gripe espanhola, que iniciada já no século XX, lá em 1918, foi considerada uma pandemia porque ela literalmente alcançou essa escala mundial que a gente falou anteriormente. Certo, pessoal? Há muitos historiadores que lidam com a história das doenças. Por que falar disso? Como falar? O que isso pode nos ensinar? John, nesse primeiro ponto, eu só queria acrescentar algumas coisinhas. Quando a gente vai na própria busca e etimologia das palavras, a gente percebe que, por exemplo, a palavra epidemia, ela existe já desde o mundo grego. Sim. Inclusive, a palavra epidemia, ela aparece em 7 livros do Corpus Hipocrático, Então, ou seja, ela já era utilizada lá pelo Hipócrates, que hoje os médicos fazem lá o famoso juramento. Epidemia, como você bem explicou, é uma incidência em um curto período de tempo de grande número de casos de uma doença. É a junção de duas, vamos dizer assim, da partícula epi, com demos, ou seja, sobre um povo. A palavra endemia também era utilizada no grego. Ela tem um sentido de algo originário de um povo e se refere geralmente a uma doença que reina habitualmente numa determinada região, de causa local. Aqui tipo a febre amarela na Amazônia, Tipo a febre amarela. Se você pega, por exemplo, a AIDS, antes da proliferação dela pelo mundo, ela era endêmica em determinadas regiões. Malária também, Malária, etc. e tal. E a pandemia que aparece, inclusive, em Platão, tá? Não com o sentido que a gente conhece hoje, mas com o sentido de algum acontecimento capaz de alcançar toda a população. Aparece em Platão, aparece em Galeno, por exemplo, para falar de epidemias de grande difusão. Claro, a ideia que a gente tinha de mundo para Platão ou para Galeno era completamente diferente do mundo do século XXI, da ideia de mundo que a gente possui hoje. Mas esses termos já existem desde a antiguidade. Então, já é importante já fazer essa primeira referência. Ou seja, esses termos nos ajudam a entender que são problemas que a gente não enfrenta desde hoje. E não nem desde o século XX, Não é a gripe espanhola que começou isso. Não, isso é um problema que a humanidade enfrenta lá desde o mundo antigo.
Então, estava falando, né, que tem muitos historiadores que lidam com essa questão de história das doenças, saúde e história, sobre essas coisas. Por exemplo, quando a gente vai falar de Idade Média, tem os casos dos famosos físicos, né? Os físicos na Idade Média eram os médicos, por exemplo, todo rei tinha um físico na corte, exatamente para cuidar da saúde da família do rei e tudo. Até o filme, né? O físico. Exato. Então, assim, tudo que é humano interessa ao historiador. E quando a gente fala de surto, quando a gente fala de doença, quando a gente fala de epidemia, certamente a primeira coisa que deve vir à cabeça do ouvinte, né, é a peste negra, já muito retratada, não só nos livros de histórias, no ensino, mas também em filmes, em romances e por aí vai. Mas enfim, como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com essa questão da peste, dos temores que isso causa numa população, por exemplo, levando em consideração o quadro histórico que a gente tem. Se a gente for pegar, por exemplo, a própria Europa, a partir da peste negra, a gente tem aí 5 séculos de epidemias que está acontecendo sempre, né? Sempre começa algum surto em algum lugar, em alguns séculos isso tem uma diferenciação de apenas 10 anos entre um e outro, e a coisa já pega uma magnitude, vira um negócio muito maior e vira epidemia, né? E aí, como lidar com esses casos? João, então, o historiador, diferente do médico, do enfermeiro, do biólogo, ele não está preocupado com a doença em si. A preocupação dele é com o evento epidêmico a partir do momento em que esse evento ele é representado pelos homens e expresso. Expresso como? Em obras de arte, em relatos, né, em obras historiográficas, em tragédias, vai ver. Então a preocupação do historiador é a questão, como esse evento é simbolizado, como esse evento é reapresentado, como as pessoas interpretaram tal evento. Isso pode nos ajudar, e ajudar muito, por exemplo, no caso contemporâneo. Porque se a gente entende como as pessoas têm interpretado esses eventos ao longo da história, a gente sabe, por exemplo, né, a primeira coisa que a gente vai é que isso não é novidade. E se isso não é novidade, se esses surtos, se essas epidemias, no caso atual da pandemia, não é novidade, a gente não necessariamente está diante do fim do mundo, esse tipo de coisa. A gente possivelmente, se fizer as escolhas certas, pode sair de tal situação. Então a história nos ajuda nesse sentido. A gente entende como os homens interpretaram e a partir disso a gente pode entender de uma maneira melhor como é que isso funciona, qual o efeito desse tipo de evento, né, nas nossas sociedades. E aí nesse ponto é interessante a gente pensar como que as pessoas ao longo do tempo, você falou, né, que o interesse do historiador acerca de como as pessoas interpretam e esses eventos, etc. Mas eu ainda diria um pouco além, né? Não só como as pessoas interpretaram, mas o que elas sentiram, né, em relação a isso. Dentro de uma nova vertente historiográfica, né, falando da história das sensibilidades, né, como que essas pandemias, ou melhor, essas epidemias, elas afetaram a convivência das pessoas. A gente vê, por exemplo, hábitos alimentares aí, já que eu comecei a falar sobre a história da alimentação, né, no meu ungüento que saiu recentemente, como que esse tipo de prática se altera em situações extremas como as epidemias, que afinal de contas elas são situações extremas. E só um parêntese também que eu gostaria de fazer é sobre a questão das causas, né? Porque quando a gente pensa nessas pandemias, essas causas eram as mais diversas possíveis. A gente então vai pensar só a partir do século XIX, quando se iniciam os estudos de microbiologia e etc., que essas doenças são causadas por micro-organismos invasores. Até então era explicado por outras causas, outras situações. Então quando a gente pensa na gripe espanhola como o primeiro grande surto pandêmico da humanidade, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a gripe espanhola adiante, mas se tem essa clareza acerca das causas, porque, por exemplo, vamos pensar na peste negra. Não existia uma clareza sobre as causas da peste negra, não nos termos científicos em que a gente pensa, né? Existiam, obviamente, explicações, mas que se coadunam, né? Que se articulam com a realidade que aquelas pessoas viviam. Mas isso aí a gente vai falar ainda ao longo do programa. Poluição do ar. A explicação dos especialistas. O ar pestilento, né? Isso. Gente, assim, quando a gente estuda, né, esses eventos e como eles foram interpretados historicamente,
a nossa esperança cresce ainda mais no dia de hoje. Porque atualmente a gente conta com ferramentas e mecanismos que não existiam. Então, quer dizer, quando a gente estuda esses eventos historicamente, dá até um certo alívio. Entender que a gente tem ferramentas que não existiram para enfrentar outros eventos. E provavelmente daqui, sei lá, algumas centenas de anos, né, vão pensar a mesma coisa da gente. Então, eu só vou discordar de você num ponto, Henry, né, porque quando a gente pega os relatos sobre a peste negra lá do século XIV, a gente vai ver um relato, por exemplo, que o Duby traz pra gente, um livro muito interessante, chamado 1000 ano 2000, Na Pista dos Nossos Medos. Ele traz alguns exemplos, como, por exemplo, uma peste chamada de peste Fogo de Santo Antônio, né, em que uma série de clérigos de uma cidade francesa se reuniram em uma padaria, inclusive, algo que interessante, né, justamente uma padaria, levando as relíquias dos santos que essas pessoas de devoção dessas cidades, certo? E a doença cessou. É claro que eu não estou dizendo aqui que isso foi um milagre que aconteceu e que teve essa eficiência. Eu estou falando em termos de sentimentos, né? Eu estou falando em termos de sensibilidade. Eu entendi o que você quis dizer, né? Nós temos hoje uma terapêutica muito mais eficiente do que a terapêutica que se tinha nesses tempos. Mas as pessoas daquela época se sentiam reconfortadas por esse tipo de prática, da mesma forma que muitos de nós se sentem reconfortados, por exemplo, ao passar álcool em gel nas mãos. São ritos, são os corpos em ação, em função de uma tentativa de minimizar os efeitos, enfim. Alguns têm eficácia comprovada, mas em termos da ciência que a gente tem hoje, né, isso nos dá esse conforto porque nós temos essa visão. Talvez essa mística do passado desse esse mesmo conforto que nós temos hoje para aquelas pessoas. Assim, em parte, na questão das sensibilidades, até concordo, né? Ok. Mas eu tô falando de uma questão mais objetiva. Mais terapêutica, né? Sim, aí sim. Da questão terapêutica, da questão, vamos dizer assim, científica no sentido de ciência progressiva, ou seja, que a ciência ela se desenvolve a partir daquilo que os cientistas fizeram no passado e foi acumulando conhecimento. A gente tem mais conhecimento acumulado, né, porque esse conhecimento foi passando de geração em geração, do que vamos dizer assim, os nossos antepassados, as sociedades anteriores. Nessa parte de sensibilidade, né, acho que a gente tem até acordo nesse sentido. Mas assim, e voltando, insistindo nesse ponto ainda um pouco, talvez a gente esteja se alongando muito, mas insistindo nesse ponto, a gente pensa, realmente, a humanidade, em termos gerais, ela traz um avanço muito importante nessa questão do tratamento, da descoberta dessas doenças, da eficácia desses tratamentos, né? Mas, se a gente pensa nas pessoas comuns do dia a dia que não têm acesso a esse conhecimento, muitas vezes restrito a determinados grupos, é essa sensibilidade que interessa a essas pessoas. Então, quando a gente recebe um vídeo no WhatsApp dizendo, por exemplo, que o álcool em gel não serve para nada, o que equivale a vinagre, muita gente acredita nisso, sabe? Então, quer dizer, no âmbito da sensibilidade, e o ponto que eu defendo é esse, né, nesse caso, que na grande maioria da população, esse tipo de pandemia como a gente está vivendo, reflete sim o fim do mundo, reflete sim um castigo de Deus. Inclusive a gente vê aí a ação judicial em São Paulo para se abrir igreja, porque se as pessoas não louvarem a Deus, a epidemia piora. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou sendo claro? Se a gente pensa nas pessoas comuns, na grande massa da população, embora essa ideia de massa seja muito ruim... Até porque, como diria o Delumeau, é um trauma psíquico, né? Pronto, a gente tem que... eu já ia puxar agora falar sobre a questão da longa duração, né? A pessoa, quando ela se coloca numa situação dessa, eu acho que isso ainda é potencializado, né, nos dias de hoje, porque nós temos um acesso muito imediato a tudo que está acontecendo. Então a gente vê, tem tantos milhões de casos, tantos mil casos no mundo. Nós estamos chegando aí a 1 milhão de casos. A gente grava hoje, domingo 29 de março, né, para futuramente alguém que ouça esse episódio se localizar no tempo aí nos eventos. Eu só acho que, a gente, né, tem essas questões da sensibilidade, essa questão dos imaginários e tal, mas, vamos dizer assim, no mundo contemporâneo a gente tem possibilidades que a gente não tinha há algum tempo, porque a gente tá quando a gente fala principalmente do tratamento de doenças da mortalidade, essas coisas elas diminuem com o avanço do, vamos dizer assim, do conhecimento científico. Das ciências médicas. Do conhecimento científico como um todo. Em geral. Então, gente, eu queria trazer um trecho aqui que o Jean Delumeau coloca no livro dele, né, o História do Medo no Ocidente, onde ele cita o Boccaccio,
precisamente no Decamerão, né? Nessa obra do Boccaccio, o Boccaccio falando sobre a peste negra na Florença. E ele diz o seguinte: antes do sinistro, não se imaginara talvez que nossa cidade contasse tal quantidade deles. Quantos grandes palácios, quantas belas casas, quantas moradas, outrora repletos de criados, de senhores e de damas, viram afinal desaparecer até seu mais humilde servidor. Quantas ilustres famílias, quantos imponentes domínios, quantas fortunas reputadas ficaram privadas de herdeiros legítimos. Quantos valorosos senhores, belas damas e graciosos rapazinhos, aos quais não só o corpo médico, mas Galeano, Hipócrates e até Esculápio teriam conferido um certificado de robusta saúde, tomaram a refeição da manhã com seus parentes, seus camaradas e seus amigos, e chegada a noite, sentaram-se no outro mundo à ceia de seus ancestrais. Bom, o Delumeau ainda coloca que o Boccaccio ele faz umas avaliações exageradas, porque ele chega a estimar que naquela região morreram mais 100 mil pessoas. E é difícil conceber que tinha, né, na cidade, lá em Florença naquela época, esse número de gente. Então estima-se pelo menos que possam ali ter morrido umas 40 mil. Se a gente for pegar isso dentro de um recorte cronológico, né? Enquanto a epidemia está realmente agindo no local. Mas é interessante porque isso é uma fonte que descreve o acontecimento. É interessante esse tipo de relato para mostrar que a epidemia, esse tipo de peste, ela não faz distinção, né, do sangue. Aqui não tem sangue nobre, não tem sangue azul, ela pode pegar todo mundo. E é claro que essas fontes também... Esses não tem religião, né? Ela pega o cristão, ela pega o pagão, Exato. Ela pega todo mundo. Mas assim, as crônicas costumam dizer: a peste negra devastou sobretudo cidades, porque é preciso. Ela se desenvolve exatamente nessa aglomeração de pessoas. E muitos dos autores que abordam fala que, claro, que nos bairros pobres, por exemplo, dessas cidades medievais, a coisa era muito pior, né? A peste se disseminava mais rápido. Só que as autoridades não podiam fazer vista grossa em relação ao problema, e isso também é meio que um consenso nas crônicas, porque ninguém estava a salvo e sempre esse tipo de doença chegava aos palácios. É interessante essa coisa de que não faz distinção, porque a gente vai pegar esses relatos, quando aparece o perigo de contágio, primeiramente as autoridades procuram não vê-lo. É engraçado, porque isso a gente consegue observar em outras situações epidêmicas na história. A gente acha que esse tipo de descaso nasceu hoje, mas há sempre essa coisa de capaz que o problema não é tão grave. Então as crônicas relativas às pestes, elas frequentemente ressaltam a negligência das autoridades em tomar medidas, por exemplo, contra a iminência do perigo. Por exemplo, na Itália, em 1348, enquanto a epidemia se espalhava, Florença era a única cidade que tentava se proteger contra esse atacante que se aproximava. Então, assim, os médicos, quando as autoridades pediam para os médicos falarem a respeito do problema, estabelecerem diagnóstico, se esse diagnóstico não era tranquilizador, eles pediam para fazer outros, né? Não, peraí, eu acho que você não viu, você não enxergou o problema direito. E aí, até para fazer aquela coisa do autoconsolo mesmo, quando as conclusões eram mais pessimistas, outros médicos ou cirurgiões acabavam dando diagnósticos que não eram exatamente o do problema da peste. Fulano tá com uma febre não sei o que, né? Eu dava um nome específico lá para isso. Mas é esse o problema. As crônicas ressaltam muito essa questão de as autoridades que não lidam direito com o problema até que o negócio alcança um nível epidêmico muito maior e o pessoal vê que realmente a escala da coisa é terrível. A população em si, no caso da peste negra, a gente tem vários relatos nesse sentido, há um senso comum de que é preciso distanciamento. E enquanto alguns sábios da época diziam, por exemplo, a questão de que não é a coisa do contato que passa a doença, né? A conjunção dos astros, é a fumaça pútrida, é o cometa que passou, enquanto tentavam atribuir algumas vezes mesmo a causas celestes do negócio da própria epidemia, enquanto
enquanto a igreja falava da punição dos pecados, você estava até falando disso aí mais cedo, né, Hugo? A gente tem o senso comum sabendo que a questão do contato é um fator determinante para a epidemia se alastrar, né? Então as pessoas se fecham em suas casas, as pessoas trancam aqueles que mostraram sinais da doença, trancam essas pessoas isoladas em outros lugares. Então há essa questão também nesses relatos. E bom, já que a gente está falando disso e abordou aí um pouco dessa questão da peste, vamos entrar em casos específicos. Andrew, você tinha falado que ia abordar, por exemplo, o caso da peste de Atenas, né, em 430 a.C. O primeiro registro dela está em Tucídides, correto? Então vamos lá, Johnny. O Tucídides registrou, no segundo livro da história da Guerra do Peloponeso, a peste que se abateu em Atenas no ano de 430. Inicialmente 430, porque vai ter outro surto. Então, esse livro, ele narra o início da famosa Guerra do Peloponeso, quando Tebas, né, invadiu Platéia, e isso deu início às hostilidades, lá no ano de 400, ainda no ano de 431. O que é interessante do relato de Tucídides? Possivelmente, né, por exemplo, teve uma dissertação de mestrado defendida aqui na UFG, né, aqui não, né, lá na Universidade Federal de Goiás, na UFG, que analisou esse relato da peste do Tucídides em comparação com o relato da peste feito por Procópio, lá no século VI. E a gente percebe que certos tópicos, certos padrões da maneira de narrar pestes, né? E a palavra vem do grego, a palavra grega é loimos, que é peste em grego. Ela vem, então esses padrões já foram estabelecidos pelo Tucídides na maneira de se narrar pestes. O Tucídides mostra como é que se deu o início dessa peste. Ele faz, né, uma referência geográfica, ele diz que ela teria surgido ali, né, na região da Etiópia, que teria subido o Egito, chegado até a Grécia. E o interessante desde o início, quando ele começa a falar da peste, é logo depois que ele está falando de um discurso do Péricles, numa oração fúnebre para os mortos, nos primeiros momentos ali de conflito. E termina o relato do Péricles, termina a fala do Péricles, ele já entra na peste. E ele vai mostrar alguns elementos importantes para que essa peste ocorresse. O primeiro interessante, por exemplo, né, que eu posso elencar, é o fato de que, quando a Guerra do Peloponeso tem início, muita gente que estava espalhada pelo campo, né, pela região rural, entra para dentro das muralhas da cidade de Atenas. Então a população ateniense ela cresce muito e começa a haver uma grande aglomeração de pessoas, o que é um elemento importante para a disseminação da peste. E aí ele vai narrar, por exemplo, para quem não sabe, o Tucídides pegou essa doença. Ele narra que ele pegou. E aí ele vai narrar quais eram os sintomas. E eu acho um trecho muito interessante. Eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês. É o livro 2, 49. As pessoas eram atacadas primeiro por intenso calor na cabeça e vermelhidão e inflamação nos olhos. E as partes internas da boca, tanto a garganta como a língua, ficavam imediatamente da cor de sangue e passavam a exalar um hálito anormal e fétido. No estágio seguinte, apareciam espirros e rouquidão. E pouco tempo depois, o mal descia para o peito, seguindo-se tosse forte. Quando o mal se fixava no estômago, este ficava perturbado e ocorriam vômitos de bile de todos os tipos mencionados pelos médicos, seguidos também de terrível mal-estar. Em muitos casos sobreviam ânsias de vômito, produzindo convulsões violentas, que às vezes cessavam rapidamente, às vezes muito tempo depois. Externamente, o corpo não parecia muito quente ao toque, não ficava pálido, mas de um vermelho forte e lívido, e cheio de pequenas bolhas e úlceras. Internamente, todavia, a temperatura era tão alta que os doentes não podiam suportar sobre o corpo sequer as roupas mais leves ou lençóis de linho, mas queriam ficar inteiramente descobertos e ansiavam por mergulhar em água fria. Na realidade, muitos deles que estavam entregues a si mesmos se jogavam nas cisternas, de tão atormentados que estavam pela sede insaciável. E era igualmente beber muita ou pouca água. Os doentes eram vítimas de uma inquietação e insônia invencíveis. O corpo não definhava enquanto a doença não atingia o auge. E sendo assim, quando os doentes morriam, como aconteceu a tantos entre o 7º e o 9º dia de febre interna, ainda lhes restava algum vigor. Ou, se sobreviviam à crise, a doença descia para os intestinos, produzindo ali uma violenta ulceração.
ao mesmo tempo que começava uma diarreia aguda, que nesse estágio final levava a maioria dos doentes à morte por astenia. Então, a doença, portanto, começando pela cabeça, onde primeiro se manifestava, descia até alastrar-se por todo o corpo. Se alguém sobrevivia a esta fase, ela chegava às extremidades e deixava suas marcas nelas, pois atacava os órgãos sexuais, dedos e artelhos. E muitos escapavam perdendo-os, enquanto outros perdiam também os olhos. Em alguns casos, o paciente era vítima de amnésia total imediatamente após o restabelecimento. Não sabia quem era e não reconhecia sequer seus próximos. Então, esse conjunto de sintomas é muito estudado pelos historiadores, pelos médicos. Pra vocês terem ideia, eu consultei um artigo da década de 80 que aventava a possibilidade de serem 29 doenças. Ou seja, dentro de um quadro, qualquer uma dessas 29, vamos dizer assim, era possível de ser a referida peste de Atenas. Na década nos anos 2000, se não me engano, em 2006, um professor da Universidade de Atenas, chamado Manolis, desculpa a pronúncia, viu, gente? Manolis Papagrigorakis, publicou um artigo em que ele defendeu de maneira peremptória, depois de analisar o DNA, depois de analisar o DNA em resquícios de algumas das vítimas da doença, ele conseguiu identificar essa doença como uma febre tifoide. E desde então, essa tem sido a maior probabilidade. Na verdade, desde a década de 80, existia a dúvida se era tifo ou varíola, que eram as duas mais prováveis, e acabou, nos anos 2000, vamos dizer assim, a hipótese da praga de Atenas ter sido de febre tifoide se tornou mais forte. O interessante, para além dessas questões assim, de identificar a doença, mais importante é a maneira como Tucídides mostra os efeitos da epidemia, os efeitos dessa peste na população de Atenas. Ele vai falar das incertezas quando da peste chega, e do caos, quando ela se instala, e da tentativa de retomar o controle no decorrer da própria epidemia. Para a gente ter uma ideia, o Tucídides narra, e eu acho que é um dos eventos mais simbólicos, essa primeira leva da peste, que vai de 430 a 429, é o fato de que ela vai fazer com que os rituais fúnebres eram as ocasiões possivelmente mais importantes dentro da vida dessas populações. Não é à toa que o Tucídides narrou o ritual fúnebre em que o Péricles tinha feito o discurso antes do início da peste, para mostrar como essa peste é um elemento de anarquia. Ela introduz, durante o seu período de vigência, a gente tem uma anarquia, ou seja, uma perda total dos rumos do controle da própria cidade-estado. E aí vai mostrar que durante a peste as pessoas não estavam fazendo os rituais fúnebres como se deveria. De vez em quando uma pessoa ia lá, acendia uma fogueira, acendia lá uma pira para queimar seus parentes, mas era tanta gente morrendo que vinha um vizinho e jogava o parente dele ali na frente. O que era uma grande quebra, vamos dizer assim, do funcionamento desses rituais. Então, assim, é um abandono das regras morais que faziam a vida da cidade funcionar. Esses fenômenos, no caso dessa peste, da primeira leva, ela vai ser responsável por um desregramento da própria cultura ateniense. Porque o próprio significado da ação das pessoas, ele vai ser contestado. E o Tucídides, ele faz uma espécie de denúncia disso, que ele vai falando, olha, aqui as pessoas só queriam viver o momento, que elas não sabiam o que viria depois. E isso é muito interessante para a gente entender esse evento historicamente. E, bem, depois a gente vai ter um controle da epidemia mais pela mortalidade do que necessariamente pelas ações tomadas. E 2 anos depois vai haver um novo surto, da peste de Atenas. Nesse surto, pra vocês terem uma ideia, durante os dois, o Péricles, que era o grande nome da cidade, o principal estratego, o grande político, ele perde os 2 filhos e depois ele mesmo morre pela doença. Tucídides lá na frente, lá no livro 3, vai mostrar que nesse surto os atenienses perderam mais ou menos 4.400 hoplitas, soldados de infantaria e 300 cavaleiros. E aí ele não consegue sequer colocar um número de habitantes da cidade. Ele vai falar que os habitantes mortos são indeterminados, são não determinados. Tamanho o efeito da peste de Atenas. Então,
aqui a gente já vê algumas, vamos dizer assim, espécies de constantes antropológicas que vão aparecer nessa e em outras pestes que vão ser interpretadas pelos atenienses de determinada forma. A ideia de que o início da peste é um momento de incerteza, o seu desenvolvimento é de caos e o seu final é uma tentativa de retomada de controle, a gente vai perceber em outros momentos. Mas aqui, o Tucídides vai dar um significado interessante. Ele vai dizer, olha, os atenienses entraram na verdadeira anarquia, mas a gente sabe que não era a única resposta, né? Para quem já teve contato, por exemplo, com as tragédias gregas, vai se lembrar da tragédia lá, Édipo o Rei, que abre lá a famosa trilogia de Tebas, do Sófocles. E quem leu essa tragédia vai lembrar que a primeira tragédia, o Édipo o Rei, ela começa com a peste. E o rei Édipo tendo que tomar ações, mandar, se não me engano, a uma pessoa, o cunhado, para ir tomar satisfações, para ir pedir ajuda aos oráculos. 430, quando a gente pega a primeira vez que a peça foi encenada, é exatamente o momento em que a peste de Atenas estava possivelmente se desdobrando. E lá, né, a explicação da peste é que, no caso da peste do Édipo, era de que havia sido cometido um crime e os deuses estavam punindo a cidade, no caso lá de Tebas, né, mas foi encenado em Atenas, então é possível fazer essa relação. A cidade de Atenas então poderia muito bem estar sendo punida por algum crime cometido e os deuses estariam então punindo a cidade. Então esse é o primeiro exemplo que a gente tem de uma peste, né, um loimos, que atingiu determinada população. No mundo antigo a gente vai ter algumas. Eu gostaria de lembrar outra, que é de 541 d.C., que é a famosa Praga de Justiniano, narrada, por exemplo, pelo Procópio. Por que ela é interessante? Porque ela traz alguns elementos que serão vistos lá na famosa peste negra. Inclusive, a doença é mais ou menos a mesma, né? A Yersinia pestis. Então a gente vai ter uma mortalidade gigantesca novamente, tá? No caso do Tucídides é interessante, porque a peste de Atenas, ela é precedida por uma guerra, a Guerra do Peloponeso. Então é a junção de duas desgraças ao mesmo tempo, vamos colocar assim. E isso vai ser muito comum na história. Quando a gente pega a gripe espanhola, lá no século XX, a gente vai perceber que a peste, ou melhor, a pandemia nesse caso, né, essa grande epidemia, foi precedida por um grande conflito. Então o Tucídides vai trazer isso. E o Tucídides traz isso e traz inclusive um oráculo. Ele vai dizer que existia um oráculo na cidade de Atenas, um oráculo famoso que dizia: um dia virá a guerra dória e com ela a peste. Ou seja, ele vai meio que dentro daquela lógica, né, historiográfica antiga, da maneira como os historiadores viam o mundo, viam a história, né, o decorrer da história é quase cíclica, né? Ou seja, era possível prever. Então alguém previu isso lá atrás. Isso é uma outra coisa que vai aparecer algumas vezes na história das doenças, dessas grandes doenças. Muito interessante, Wendel. Sobre a peste negra, o pessoal sabe, né, que hoje, porque na época não se entendia assim, na época o papel da pulga, do rato lá, era totalmente ignorado. Foi só muito mais tarde que a ciência viu que o fator multiplicador, o principal agente de transmissão da peste, seria a pulga que atacava o homem, no qual passava de um hospedeiro agonizante para o hospedeiro são. A gente sabe disso hoje, que no caso da peste bubônica tinha essa questão da pulga, mas todos os relatos descrevem o perigo do contágio interhumano, essa coisa da relação próxima e pessoal, que hoje a gente sabe que é ainda mais perigosa quando ela se dá no caso das pestes pulmonares, que seria essa que se transmite pelas gotas de saliva. É interessante ver isso, porque a preocupação do senso comum com contato interhumano, até porque na história da humanidade, como o Andrew estava citando agora, a gente passou por outras situações em que essa coisa do contato potencializava o perigo. A gente tem esses casos aí num cerco de guerra que você tem o alastrar de uma doença X. E a própria peste bubônica, ela também tem complicações pneumônicas secundárias. Então, como há também essa parte da pneumonia, o bom senso popular, ele tinha muitas vezes mais razão do que os eruditos. Porque boa parte das vezes, né, ainda mais na época medieval, os eruditos se recusavam a acreditar na coisa do contágio. Hugo, você tem mais alguma coisa para complementar, para falar da peste negra?
Então, só localizando aqui, né, o nosso ouvinte em relação à peste negra, talvez o George B. ele fala que a primeira grave crise de saneamento no mundo, né, a primeira vez que a gente pode falar de uma crise realmente, uma catástrofe sanitária, né? Ele fala em catástrofe sanitária. A primeira vez que se pode falar disso, porque justamente o que o Johnny falou, né? Em relação, depende aí pela transmissão de ratos e através de ratos e pulgas e piolhos, ou seja, está relacionada, inclusive, à falta de higiene das pessoas. Nós estamos falando de uma peste, de uma doença que acometeu a população na região da Europa continental e peninsular, que a gente vai também ver que ela começa na Itália, nas chamadas repúblicas italianas. Essa peste, ela que veio, né, a peste negra, que vem ali pela chamada Rota da Seda, chega na Europa pela Crimeia, ali perto do Mar Negro, não se sabe exatamente o local, né? Chega por Gênova e Veneza, as principais cidades italianas de comércio no Mediterrâneo, e na Europa continental ela se espalha principalmente pela França, e também Portugal e Espanha sofrem com a peste aí no século XIV. O auge da peste em 1348, né, lembrando que nessa época está vivendo o contexto em que o Papa em Avignon, né, na França, a peste entra, ela chega por Marsella, a cidade ali na Riviera Francesa, na costa mediterrânea da França, e fala-se entre metade da população europeia e 1/3 da população europeia mortas em função da peste bubônica. Era chamada de peste negra porque a pele da pessoa ficava preta, não é isso? Com o avançar aí da doença, a pele da pessoa ficava com esse aspecto. E o que é interessante da gente observar em relação à peste negra é as explicações, né? De onde vem essa peste? Certamente é um castigo divino. Essa era a explicação principal aí, por conta da igreja, né? E isso, do pensamento corrente, né? Vamos falar assim, entre aspas, do imaginário da população acerca não se conhecia os micro-organismos, né? Como eu disse anteriormente, a bactéria ela só é descoberta no final do século XVII, no final do século XIX, descoberta assim como causadora de doenças. E essa que foi descoberta foi a da tuberculose também, que foi importante. Agora, porque o pessoal fala em três tipos de explicações, né? Porque quando se fala de pestes, tem sempre essa coisa bem humana de tentar achar de quem que é a culpa. Igual hoje tá todo mundo querendo culpar a China, né? Que esse comunista safado mandou a peste pro mundo inteiro para dominar o mercado. Tem uma parte do senso comum e um pessoal mais ignorante que tá defendendo esse tipo de coisa. E a gente tem essa relação também de quem é a culpa no passado e principalmente em relação à peste bubônica. E aí se fala de 3 explicações possíveis, né, para falar quem que é o culpado. Então, a dos eruditos, para dar coerência para isso, seria aquela da epidemia ser a corrupção do ar, ou fenômenos celestes. No caso do senso comum, eles acreditavam que existiam semeadores de contágio. E aí, quem que seriam os semeadores de contágio? Aí entra aquela coisa da caça às bruxas, no sentido de que procurar as pessoas que estão no meio onde você vive, que poderiam ser aqueles portadores da doença. E normalmente quem que poderia ser? Sempre os bestializados, ou então o judeu, essas pessoas que já há um certo nível de preconceito dentro do ambiente social. E aí é essa, Hugo, a explicação que você trouxe. Claro que uma boa parte da população em si, do povo mesmo, comprava o discurso pelo lado religioso, mas ela seria uma das explicações de se achar de quem que era a culpa. Porque aí seria essa coisa de Deus irritado com os pecados, decidia punir a população inteira, vingar. E aí era preciso fazer a bendita da penitência, né? Gente, posso fazer uma parte aqui? Faça. É o seguinte, estão falando das explicações vigentes, a gente tem que ter em conta que possivelmente existiam diversas e inumeráveis explicações. Estou pensando aqui no exemplo, por exemplo, lá do Menóquio do Ginsburg, que explicava, tinha uma maneira de entender as coisas, né? Ele já está alguns séculos na frente, mas possivelmente as estruturas
não gosto de usar esse termo, essas estruturas mentais, o imaginário ali tinha certas permanências, mas a gente pode trabalhar só com os registros que nos chegaram. Então é possível fazer uma tipologia das explicações, por exemplo, da peste de Atenas ou da peste bubônica, da peste negra, a partir daquilo que nos chegou. É uma limitação que o historiador tem. Por falar nisso, tem até um relato que aí o Hugo tinha falado de Marsella, né, na França, que na verdade Marsella teve outros surtos mais tarde também, né, inclusive vários na época moderna. E através de alguns relatos tem nível de epidemia que acontece lá, que o Defoe, por exemplo, diz que os doentes caíam muito rapidamente, morriam muito depressa. Nesse caso ali, na França, a gente tem 2 tipos específicos de pestes que acometem mais a população nessa época. Aqui, por exemplo, eu estou no século XVII. A gente tem a peste pneumônica primária. Ela progride de forma brutal no organismo e a pessoa morre ali em 2 ou 3 dias depois do começo das perturbações. E a forma bubônica clássica, que é a que a gente estava falando, que começa com uma febre ali de 39 a 40 graus, com um quadro clínico que eles dizem que seria impressionante, né? Conjuntivas dilatadas, pulso rápido, olhar brilhante, vômitos e boca seca. Os bulbões só se desenvolviam em seguida, tipo ao fim de 48 horas. Isso quando desenvolvia, porque aí se os bulbões não se desenvolviam, seria a peste septicêmica. É isso. E isso no século XVII. Então a gente está falando aí de um contexto que vai do século XIV até o século XVII, né, Johnny? Isso. E sempre podendo acontecer esse tipo de surto que se alastrava, que poderia virar epidemias e em ocorrências assim, em intervalos de 10 anos entre eles. Eles tinham consciência de que era algo que tinha certa repetibilidade. Né? Isso. Um personagem importante da história, né? A peste. Uma das coisas muito importantes quando a gente fala sobre a peste é o problema dos mortos. Isso é um problema muito sério que a gente vai ver posteriormente. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a questão da varíola aqui no Brasil colônia. O que fazer com esses mortos? Se a gente tem um acometimento muito grande, uma população morrendo muito rápido, em decorrência de complicações das doenças, chega um momento em que, o Andrew até falou, a questão de Atenas, né, lidar com a quantidade de mortos é um problema. E durante a peste bubônica, isso foi sim um problema. Isso acabava piorando a realidade da transmissão, que ela acontece e era atribuído, né, a questão do ar. Então o que se fazia para resolver esse problema? Se mandava queimar ervas, né, nas vias públicas para tentar diminuir essa proliferação. Agora, para fechar essa parte da peste negra, porque se atribui aí a questão dos pecados e sobretudo ao povo judeu, que isso é um fato, a gente tem documentos históricos que dizem que foram os judeus que trouxeram a peste para a Europa. Tem que achar um bode expiatório, né? Sim, tem a ideia do bode expiatório, mas também tem uma questão muito importante, porque olha só, ela veio pela Rota da Seda, veio por comerciantes. Quem eram os comerciantes? Vamos lembrar lá do mercador de Veneza, é o judeu. Então isso acaba tendo muito, sobretudo a gente está falando aqui da realidade italiana e francesa. Depois, se a gente quiser falar um pouco sobre a peste negra na realidade portuguesa e espanhola, tem outra pegada, né? Mas enfim, e aí isso acaba gerando um certo paradoxo, né? Porque se por um lado a gente busca, e isso sempre acontece em episódios de violência em relação a esses culpados, né? A esses bodes expiatórios, sim. Quer dizer, é você prender, é você espancar, é você sempre procurar violentar essa pessoa. Por outro lado, a gente também verifica um estreitamento de laços de solidariedade. Eu estou falando aqui no âmbito das relações interpessoais, no cotidiano. Então você tem aí relatos na França de pessoas que viviam para cuidar de doentes. E não foi só a peste negra, outras pestes também. E eu gostaria só de fazer uma menção aqui. O Andrew falou sobre a questão da peste de Atenas, lá em 430. A questão das doenças no mundo antigo, que a gente tem talvez uma das mais famosas, a lepra, que passa toda a Idade Média, chega à modernidade, a hanseníase. Chega ao mundo contemporâneo, né? Quem não é de Goiás e não conhece muito bem a história, ou às vezes quem é daqui não conhece muito bem a nossa história, aqui próximo a Goiânia tem uma clínica de tratamento de hanseníase, que era chamado leprosário.
né, o leprosário da colônia Santa Marta, que foi criado aqui nos anos 30 junto com a capital. Veio para cá nessa mudança, nessa modernização da região e trouxeram para cá um hospital absolutamente afastado da cidade. Os funcionários que trabalhavam nesse hospital ficavam lá e praticamente era uma colônia, justamente chamava colônia, porque ela era autossuficiente. Quer dizer, você tem que afastar esse perigo, você tem que deixar esse risco longe. Então, assim, a lepra foi uma situação muito delicada aí desde a antiguidade, passando por toda a Idade Média. Agora, em se tratando da colonização brasileira, porque quando a gente pensa na realidade europeia, ou eurasiana, ou afro-eurasiana, nós temos que grande parte das doenças do círculo, né, dessa região do mundo conhecido até o medievo, os seres humanos dessas regiões já tinham resposta imunológica à maioria dessas doenças. Por exemplo, uma peste muito importante que aconteceu no século XII, uma peste, assim, uma epidemia, né, vou chamar epidemia, a gripe. A gripe surge ali por volta do século XII. Desde o século XII, que os seres humanos que mantinham contato, é claro, eu não estou falando aqui da África subsaariana, que o contato com os europeus aconteceu posteriormente, né, não aqui durante o século XII. Mas eu estou falando ali do Mediterrâneo. Essas pessoas já desenvolviam resposta imunológica à gripe, coisa que o homem americano não desenvolveu. Então, se a gente pega a realidade americana, eles não tinham resposta imunológica. Eu estou citando a gripe como um exemplo, tá? A gripe nem foi o pior dos problemas quando a gente pensa na ocupação, na invasão europeia da América. Porque quando os europeus chegam aqui, eles trazem nas naus, né, uma série de doenças. A caravela era um lugar absolutamente insalubre. A água não tinha qualidade. Se a gente pega o relato de Pero Vaz de Caminha, vamos lá, né? Vamos lembrar. Quem já leu, bom, vai lembrar. Quem não leu, leia. É obrigatório. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel, ele fala o seguinte: ó, a gente chegou aqui, viu essa nova terra, o pessoal é muito bonito, isso e aquilo. Pegaram alguns desses nativos e levaram para a capitania, né? Para a nau de Pedro Álvares Cabral. Quando chegaram lá, entregaram a água para os nativos beberem. E eles cuspiram essa água. Esse relato está lá na carta. Você pode ir lá e ler. Quer dizer, essa água vinha armazenada em tonéis de madeira, em barris. E a viagem durou 53 dias. 53 dias armazenando uma água de condições sanitárias duvidosas. E o tempo todo consumindo essa água doce. Enquanto que os nativos tinham água doce em abundância. Fresca, pura. Só um exemplo de como esses navios eram ambientes horrendos, insalubres. Pois bem, com o estabelecimento da colonização do que hoje a gente conhece como Brasil, e aqui a gente está falando basicamente da ocupação do litoral, do Nordeste e do Sudeste, a chegada de várias doenças que causaram crises tremendas. Eu vou citar aqui, a pior delas, sem dúvida, era a varíola. A varíola, que também é transmitida por um vírus. E diferente da peste negra, que tem aí um complicador pulmonar, não. Ela tem mesmo um complicador epitelial, que a pessoa fica cheia de varíolas, né? De pequenos nódulos na pele. E esses nódulos são cheios de pus e muitas vezes o que se fazia para curar a varíola ocorria de se fazer, inclusive, amputações de membros. Pois bem, a varíola ela já fazia parte da realidade europeia, afro-eurasiana, há algum tempo. Então eles já tinham certa resistência à varíola, mas isso não impedia que várias epidemias acontecessem. Agora, além da varíola, nós temos a própria peste bubônica, a gripe, uma série de disenterias, e aí por várias causas, desde amebíase até outras complicações de diarreia mais graves. Essas complicações de diarreia levaram, em 1558, o padre Braz Lourenço, que estava no Espírito Santo, ele diz que fazia cerca de 13 enterros por dia nessa comunidade. Uma comunidade ali de em torno de 1.500 pessoas, e ao todo morreram 600 pessoas em decorrência de uma diarreia, causada por protozoários, ou não se sabe exatamente qual é a doença, mas uma infecção intestinal, que os europeus não contraíram, apenas os nativos. Se a gente pensar na água que os índios cuspiram lá dentro da nau, né, pode ser esse um dos motivos. A água contaminada é uma das coisas que mais faz a gente ter diarreia até hoje. Então, muita gente morrendo em função disso. Outra coisa, outras doenças, sífilis e gonorreia.
Se a gente pega, por exemplo, a historiografia feminista, ela vai dizer que a colonização do Brasil ela é feita, a colonização da América, da África, enfim, ou qualquer tipo de colonização, ela é feita em torno da ideia do estupro. Então, quando os europeus chegam aqui, eles percebem e isso gera a necessidade, inclusive, de ocupação e de colonização. Estou falando aqui em termos de continente americano. Essas relações sexuais, elas aconteciam de uma forma pouco regulada. Embora a igreja muitas vezes quisesse colocar aí uma certa regulação, isso era muito complicado. Afinal de contas, a gente está falando aí de soldados que vinham e que muitas vezes não respondiam às ideias eruditas aí sobre o pecado, enfim. O problema é que a sífilis e a gonorreia matou muita gente aqui durante a colonização, a ocupação do território que hoje a gente chama de Brasil. A gonorreia tinha um nome muito interessante, eles chamavam de corrimento do cano. E se difundiu muito rápido. Agora, a varíola não. A varíola, sem dúvida, era a pior delas. Eu vou ler um pequeno trecho de um padre, o nome do padre é Leonardo Nunes. Ele escreveu esse trecho em 1563. Esse trecho em 1563, ele, só situando aqui, fazendo uma contextualização, essa epidemia começou em Lisboa, começou em Portugal, em 1562, e veio parar nas colônias americanas. Varíola, tá? Entre 63 e 64, ela matou na Bahia cerca de 30 mil pessoas, 30 mil nativos, tá? Então, assim, absurdamente violenta. E aí ele começa a dizer o seguinte, o padre Leonardo Nunes: seu pecado foi castigado por uma peste tão estranha que porventura nunca nessas partes houve outra semelhante. Alguns querem dizer que se pegou na nau em que veio o padre Francisco Viegas, porque começou nos Ilhéus, onde ele foi aportar. A mortandade era tal que havia casa que tinha 120 doentes, e a uns faltavam já os pais, a outros os filhos e parentes, e o que pior é, as mães, irmãs e mulheres, que são as que fazem tudo. Faltando elas, não havia quem olhasse pelos doentes. Havia muitas mulheres prenhes, que tanto que lhes davam mal, as debilitava de maneira que botavam a criança. E dessas prenhes, quase nenhuma escapava por toda a terra, nem menos as crianças. Finalmente chegou a coisa a tanto que já não havia quem fizesse as covas, e alguns se enterravam ao redor das casas, e tão mal enterrados que os tiravam os porcos. E o que é mais para doer, que muitos morriam sem confissão e sem batismo, porque era impossível acudirem 2 padres a tanta multidão. Se morriam 12, caíam 20 doentes. Bem me parece que a cada uma daquelas 3 aldeias morreria a terceira parte da gente, porque só em Nossa Senhora da Assunção haverá 2 meses que eu ouvi dizer que eram mortas 1.080 almas. E com tudo isso, diziam os índios, que não era nada em comparação da mortalidade que ia pelo sertão adentro. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma epidemia gravíssima de varíola. É interessante porque no relato do padre, a principal preocupação era porque muitos morriam sem ser batizados. E ele já começa o relato dele dizendo, olha, seu pecado foi castigado. É a peste que castiga o pecado desses nativos. Bom, ou talvez a cena mais terrível que ele descreva seja a questão aqui dos mortos que são mal enterrados e que os porcos vêm revirar as tumbas. Né? Não tem cena talvez pior de você imaginar num contexto de uma comunidade cristã católica do que isso. Não, e as pestes de uma forma geral, né? Imagina Sim. com os parentes, né? Você ter que jogar o corpo naquelas carruagens que vinham recolher vários corpos de uma vez amontoados para levar para algum lugar para ser queimado. E assim, a gente vê também, Johnny, aproveitando que você falou sobre isso, uma situação calamitosa também que foi relatada pela população do Rio de Janeiro no final do século XIX em relação a um cemitério chamado Cemitério dos Pretos Novos, que ficava ali na região da Gamboa, onde hoje é a região da Gamboa, no Rio de Janeiro. Hoje não, né? Desde essa época também já era. Perto da Igreja dos Ingleses. Quem quiser dar uma olhadinha no mapa aí, você consegue ver isso. E eles relatavam que, bom, nesse período o comércio de escravos já tinha sido proibido, de pessoas escravizadas já tinha sido proibido. E o que acontecia? Os navios tinham que ficar esperando um tempo para saber se não tinha doença a bordo. Ficava esperando no porto, principalmente quando tinha algum caso de contaminação. E quando essas pessoas desembarcavam, tinha que ser na calada, né? Porque era proibido. Então, assim, oficialmente não podia. Então, não podia construir um hospital, por exemplo, para receber essas pessoas que vinham
da África, porque não podia ter esse comércio. Então muitos morreram sem sequer ser registrados. E eles eram jogados nesse cemitério, chamado Cemitério dos Pretos Novos. E morria tanta gente sem ser sequer registrada e não dava nem para sepultar. Então a população do Rio de Janeiro reclama nessa época que os corpos eram jogados nus nesse cemitério, que quando chovia a enxurrada trazia os corpos para a porta da casa das pessoas. Quer dizer, são cenas horríveis, né, que a gente vê sobre isso, e é um problema muito grave. A gente fala de epidemias, onde enterrar as pessoas. Para eu finalizar essa parte, e aí qual foi a solução? Né, muitas vezes a gente está falando aqui dos jesuítas. Os jesuítas que eram os padres, né, que vinham cuidar da catequese dos índios, fundavam as missões, fundavam os aldeamentos, enfim. E eles organizavam, a varíola ficou sendo chamada de pecado nativo, né, quer dizer, é o pecado dos índios que trouxe essa desgraça à população. E muitas vezes o que eles organizavam para poder tentar, aqui nós estamos falando do século XVI, amenizar a divindade, né? Organizavam procissões, o que é maravilhoso para o vírus se alastrar, né? Organizavam uma procissão, e é muito interessante, sugiro a leitura também, do livro da Mário Del Priore, que se chama História das Crianças no Brasil, em que existem os relatos de que essas crianças faziam as chamadas penitências, que eram autoflagelação, que colocavam as crianças para fazer isso durante essas procissões, para tentar aí pagar pelos pecados dos nativos e tentar diminuir essas epidemias que aconteciam com relativa frequência. Para finalizar mesmo, os portugueses aprenderam a utilizar isso de uma forma muito particular. No finalzinho do século XVI, na tentativa de conquistar a região que hoje a gente conhece como Rio Grande do Norte, que era dominada pelos índios do grupo Potiguar, da etnia Potiguar, os portugueses fizeram o seguinte: pegavam as roupas de quem tinha sofrido de varíola e colocavam ao redor das aldeias dos índios potiguares, de modo a gerar essa epidemia dentro da aldeia e diminuir assim a resistência ou a capacidade militar daqueles povos. Quer dizer, uma arma biológica aí, né? A epidemia servindo como arma biológica para ajudar nesse processo de conquista. A gente sabe que esse processo de conquista também envolveu outras coisas, como, por exemplo, a catequização, e nesse processo de catequese, quem era destituído do poder de curar era o pajé. O pajé não podia mais efetuar as curas, e o jesuíta era quem acabava aderindo aí a essa função. Enfim, acho que era isso que eu queria falar um pouco sobre a varíola e o seu papel na conquista portuguesa do que hoje a gente conhece como Brasil. Certo. Então, gente, entrando agora no nosso último bloco, eu queria mencionar algumas coisas porque, claro, a nossa geração não esperava voltar a viver uma coisa que parecia que tinha ficado no passado. Essa coisa de viver uma pandemia, acho que pandemia mesmo, se a gente for citar aí o século XX, a gente pode falar da gripe espanhola, mas é um cenário que a gente sabia que era possível. A gente tem muito essas coisas tem muita coisa que fala disso, até em produção cinematográfica. A gente sabe que é possível, mas a gente não esperava enfrentar de novo esses males, né, como humanidade na nossa geração. E para retomar aquela coisa de como isso altera tudo, como isso faz o mundo não ser mais o mesmo, que a gente estava falando mais cedo, do contato, de sensibilidades, eu vou, para iniciar essa discussão, né, essa nossa conversa, nessa parte, retomar mais um trecho do Delumeau, que ele diz o seguinte: cortados do resto do mundo, os habitantes afastam-se um dos outros no próprio interior da cidade maldita, temendo contaminar-se mutuamente. Evita-se abrir as janelas da casa e descer à rua. As pessoas esforçam-se em resistir fechadas em casa, com as reservas que se pôde acumular. Se assim mesmo é preciso sair para comprar o indispensável, impõem-se precauções. Fregueses e vendedores de artigos de primeira necessidade só se cumprimentam à distância e colocam entre si o espaço de um largo balcão. Em Milão, em 1630, alguns só se aventuram na rua armados de uma pistola, graças à qual manterão à distância qualquer pessoa suscetível de ser contagiosa. Os sequestros forçados acrescentam-se ao encerramento voluntário para reforçar o vazio
e o silêncio da cidade, pois muitos são bloqueados em sua casa, declarada suspeita e doravante vigiada por um guarda, ou até trancada com pregos ou cadeado. Assim, na cidade sitiada pela peste, a presença dos outros já não é um reconforto. A agitação familiar da rua, os ruídos cotidianos que ritmavam os trabalhos e os dias, o encontro do vizinho na soleira da porta, tudo isso desapareceu. Dá para fazer, né, aqui uma série de paralelos, por mais que a gente está vivendo nesse tempo, num tempo que, em comparação com as outras pestes que nós mencionamos, nós poderíamos dizer que seja mais científico, há ainda essa preocupação, que é uma preocupação que existia antes, com a coisa do isolamento e como o isolamento ele muda todo o ritmo da vida, desde a ida ao supermercado, no nosso caso agora, a esse contato com os amigos, com os vizinhos, a questão do trabalho. O que vocês podem falar sobre isso e sobre o que a gente também tem visto aí ao longo do século XX em relação a essas doenças? Bem, John, assim, antes de começar, eu só preciso fazer uma correção. Eu tinha falado topos, e o plural de topos é topoi, não topos. Quando eu estava me referindo ao Tucídides e como ele criou, vamos dizer assim, os padrões da maneira de relatar epidemias. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, e isso é muito importante, é que nós, os homens do século XXI, né, homens e mulheres do século XXI, nós temos uma ideia de que nós estamos muito separados da natureza. Assim, toda a ideia de ciência moderna, a modernidade, ela trouxe um pouco isso foi acelerado com as revoluções industriais, de que o homem, ele era não é um ser que havia se separado do resto da natureza. Essas epidemias, elas servem para nos lembrar que nós somos, sim, parte da natureza e que nós estamos, sim, suscetíveis a acontecimentos naturais catastróficos, pelo menos da nossa perspectiva, né? Da perspectiva biológica, nem tanto, mas da nossa perspectiva, da nossa recepção, das nossas sensibilidades, sim. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a ideia de que epidemias, pestes, a gente consegue perceber um certo padrão na maneira como elas atuam naquilo que a gente poderia chamar de uma psicologia coletiva, no imaginário de determinada época. Quando eu estava falando do Tucídides, inicialmente se pensava, né, muitos atenienses diziam que aquela peste havia sido introduzida pelos inimigos, pelos espartanos, que estavam se aproximando dos portões da cidade. Como vocês muito bem lembraram, durante a peste negra, se tentou buscar um bode expiatório, o judeu, etc. Durante a epidemia da gripe espanhola, os estados nacionais culpavam os estados nacionais inimigos na Primeira Guerra de serem os causadores daquilo. Agora, o que está acontecendo? O que a gente percebe? Existe um esforço de determinada parcela da população, não só brasileira, né? Isso acontece em outros países, de tentar culpar, por exemplo, o governo chinês pelo início, pela criação da Covid-19, do novo coronavírus. Então, a gente percebe isso. E essa questão que você trouxe da vida das pessoas completamente diferente é muito interessante a gente ver, que também é um outro padrão. A gente pode perceber que é possível estabelecer semelhanças, né? É possível fazer comparações. A ideia de que vem a incerteza, essa incerteza vem seguida por um caos, ou vamos dizer assim, um risco de caos, seja na cidade de Atenas, seja nas cidades italianas, seja nos estados nacionais que sofreram com a gripe espanhola, ou seja, aqui, né, no mundo contemporâneo. Pessoas que vão ao supermercado, colocam, não sei porquê, 40 quilos de papel higiênico e tal, tentam fazer bunkers pessoais, mas isso é meio que parte do processo de completa desorganização da vida cotidiana dessas pessoas. Então, vou deixar o Hugo já falar alguma coisa, mas eu já queria partir dessa ideia, de que a epidemia, ela é uma rachadura, no mínimo, né, ou uma completa inversão do cotidiano. Ela é uma ameaça naquilo que as pessoas têm de mais regular, que é a sua rotina. Sim, Andrew, e essa questão da alteração Eu queria só comentar antes de falar sobre os problemas relacionados ao cotidiano, nesses tempos de crise, que muitas vezes essas interpretações acerca da chegada e disseminação dessas doenças, dessas epidemias, elas têm um caráter oficial, político não, né? Mas vamos dizer assim,
eu vou falar uma palavra meio perigosa, mas ideológico, mas ela também tem um componente muito interessante que também vai para o cotidiano. Vamos pensar assim no imaginário popular, porque além das pessoas aí, das teorias da conspiração, de que esse vírus é uma invenção do governo chinês para poder dominar a economia global, ou que a disseminação do vírus pela Europa era uma tentativa dos governos europeus em diminuir a população idosa desses países, porque todos eles vivem problemas com suas previdências. Além disso, eu já não sei quantas vezes eu recebi no meu WhatsApp o vídeo, ou a imagem, ou a montagem, o que quer que seja, de alguém, um ser humano de olho puxado, que eu não vou dizer oriental, não vou dizer asiático, porque tem um monte de problema com relação a isso, mas pessoas que têm a fisionomia, né, de chinês, comendo cachorro, comendo caranguejo, aliás, aquela aranha, né, caranguejo, comendo. O último que eu recebi, eu não consegui nem terminar de ver, que era de uma pessoa mexendo num arbusto, encontrando um filhote de pássaro e comendo cru, vivo. E, quer dizer, isso coloca essa população em contato com o outro totalmente fora do contexto. Então, assim, para além das relações clínicas da doença, essas epidemias, elas nos colocam em embate direto com o outro, mesmo que seja o outro interior. O período de quarentena é uma experiência absolutamente interessante. Eu recebi também nessas correntes de WhatsApp aí, segundo os filósofos, cada um dos filósofos mais importantes aí, como é que é essa quarentena. Mas isso a gente percebe desde a peste negra. Desde todas essas epidemias que nós mencionamos hoje, né? Certamente desde a peste de Atenas e outras, aliás. Mas quem é o outro em relação a mim, né? Eu fico sempre me questionando sobre isso. A gente vê discursos hoje de morrerão alguns, mas nós precisamos produzir para que não morram mais no futuro. Peraí, mas como é que é isso? Você simplesmente vai aceitar um colapso do sistema de saúde? Ou o quê? Sobretudo em relação às informações que nós temos da disseminação do vírus. Talvez a quarentena esteja sendo tão difícil para muita gente, porque as pessoas estão sendo bombardeadas a todo tempo por uma série de informações sobre a pandemia, que a gente também não sabe lidar com esse volume de informação. Quando, na história da humanidade, a gente teve esse tipo de acompanhamento? Então você acha que isso gera uma certa angústia. A pandemia também é uma pandemia de informação? Eu acho que sim. Porque é um bombardeamento contra o qual a gente não tem resposta imunológica. Não tem resposta imunológica, não tem imunológica, psicológica e não tem líquido que resolva. E mesmo os problemas de a gente não ter achado também, em termos de ciência ainda, uma cura, né, específica, ainda não desenvolveu a vacina, ainda tem toda uma série de questões em relação a entender o fenômeno para combatê-lo. Ou seja, Johnny, a gente está em contato com um desconhecido. E muita gente se assusta, né, porque acha que a humanidade já encontrou todas as respostas. E a gente tá vendo, mais uma vez, que não. E não. É um processo. Sim. Isso coloca a gente de cara com esse outro, né? Esse outro que não sabe, esse outro que ignora, esse outro que tá vulnerável. Com relação ao excesso de informações, há um tempo atrás eu havia escrito um texto pro site do Hugo sobre as fake news, né? Uhum. E eu havia dito lá que a fake news, as notícias falsas, os boatos, eles têm o poder de convencer as pessoas porque eles agem a partir daquilo que as pessoas esperam. Então, se eu quero uma cura e eu vejo um boato de cura, uma notícia falsa de cura, eu não estou preocupado se aquilo é verdadeiro, se aquilo procede com a realidade ou não. Eu estou vulnerável, né? Isso, eu quero acabar com a minha vulnerabilidade. Se eu não posso ir trabalhar, eu quero um motivo que me dê a oportunidade de trabalhar. Então eu vou acreditar naquilo que vai me dar a resposta para minha pergunta. Isso, né? Primeiro você constrói a convicção, depois você prova, para ficar nos exemplos da história judiciária brasileira contemporânea. Não, mas isso foi um negócio que, né, deu muito pano pra manga, mas a ideia é essa. Primeiro tem a convicção e, né, depois eu tento construir provas a partir disso. Primeiro eu tenho a convicção que existe a cura, depois eu busco aí alguma coisa que vai servir de cura, entendeu? Ou seja, aquele remédio lá, como é que chama? Cloroquina. Cloroquina, exatamente. Então,
a gente está caminhando por aí. Isso é muito perigoso. Muito, muito. Eu tinha falado mais cedo, por falar nisso, em relação àqueles sábios medievais. Pois é, gente, não vamos fazer paralelo, né? Digo para o ouvinte, porque naquela época a ciência não tinha se desenvolvido tal qual a nossa, né? Os médicos iam lidar com esses problemas aí de peste, eles iam fazer a sangria no sujeito, e a gente sabe que nesse contato o negócio era se alastrar mais. A ciência foi caminhando com o tempo, não é o mesmo tipo de padrão que a gente vê hoje. Então hoje a gente tem um grau de confiabilidade no papel da ciência muito maior, porque é uma coisa que vem sendo desenvolvida com o tempo. E por a gente também ter enfrentado uma série de surtos, uma série de epidemias ao longo de todas essas gerações anteriores aí. Então, quando um médico hoje ele fala que há uma grave ameaça em tal lugar de acontecer uma epidemia por causa disso ou daquilo, a gente tem que valorizar esses profissionais que estão lutando e buscando uma solução para o problema. É um inimigo ainda bastante desconhecido, como a gente estava conversando, mas a ciência faz isso. A ciência faz pergunta e vai atrás das soluções. Eles estão tentando responder o que pode ser efetivo para combater essa nova, no caso, pandemia. Então, é só não fazer um paralelo com a forma como os medievais lidavam com isso, de ciência, e como a gente lida com isso hoje. A gente tem muito cuidado com isso. Paralelo pode fazer, né, John? Não pode fazer é copiar. Não pode fazer é copiar, né? Em época de Deus Vult, a gente já abordou o problema aí, o perigo tá sendo copiar a Idade Média, né? Difícil ter que falar isso, mas e copiar a Idade Média no que ela teve de pior, se a gente pode fazer. Exato. Né? Porque se fosse para copiar a Idade Média na pesquisa, por exemplo, tudo bem. Já que as universidades surgiram ali, né? Na Idade Média, exato, né? Exato. Na ideia da valorização da razão, se a gente pega na Baixa Idade Média a escolástica, né? Existe essa valorização da razão, mas, enfim, John, eu queria só... Terminou? Posso? Claro. Eu só queria, dentro do que você falou, fazer uma colocação. Quer dizer, a gente entende a ciência, a gente compreende tal e tal. Quem é esse agente? Certo, eu entendi o que você quis dizer. Você falou no sentido de humanidade. Né? A humanidade entende hoje que o papel da ciência é fundamental para o enfrentamento de questões como essa, que está posta. Agora, se a gente for pensar, e aí foi uma coisa que eu falei lá no início que eu quero retomar agora para a gente discutir. Na tia do WhatsApp que manda o vídeo de uma chinesa, supostamente chinesa, comendo um passarinho no ninho, essa pessoa, com perdão da palavra, ela tá cagando pro desenvolvimento científico. Sim, sim. Ela tá cagando, mas tá usando o celular, né, Hugo? É importante sempre lembrar. Claro, exatamente. Ela tá absolutamente imersa nesse mundo, mas ela não reconhece esse mundo. E aí foi o puxão de orelha que o Andrew me deu no início também, que eu entendi, que eu falei do desenvolvimento da ciência médica pro enfrentamento desse tipo de crise, mas não é só da ciência médica. Não. A gente observa que as ciências sociais precisam também superar inúmeras barreiras para enfrentar essas crises. Como a gente enfrenta uma crise dessa magnitude, eu estou acompanhando aqui ao vivo e em cores o rastreamento do Covid-19, 701 mil casos já registrados dessa doença, registrados. A gente sabe que existe tem uma porrada não notificado, né? É uma subnotificação muito grave, muito grande, né, dessa doença. Como que nós, enquanto cientistas da sociedade, cientistas das humanidades, podemos enfrentar essa crise? Acho que é uma pergunta interessante para a gente discutir. Nós, historiadores, ou vamos pensar no sociólogo ou no filósofo, a gente sempre levantou a bandeira do temos que questionar, temos que questionar, temos que questionar. E agora a pessoa questiona determinada coisa. A gente diz, não, isso você não pode questionar. Como que é essa dinâmica? Eu entendo, eu só queria que a gente discutisse. Porque, peraí, eu tenho que questionar tudo, mas aí me dizem que existe uma pandemia mundial que vai levar o mundo em colapso, mas eu não estou vendo nada disso acontecer. Então eu não posso questionar isso? Eu não posso questionar essa ciência? A ideia do questionamento é, assim, desde Sócrates, né? É de que ele seja racionalmente construído. O problema é o irracionalismo, é entrar na irrealidade. Sim. Eu acho que aí é que a Fala mais sobre isso. Ou seja, o questionamento ele tem que ser construído a partir de bases empíricas existentes e de bases racionais. É preciso que exista lógica e coerência dentro dele.
muitos têm coerência, mas não tem lógica. Muitos desses questionamentos. Você criar, por exemplo, uma teoria da conspiração de que a China criou o negócio em laboratório, pode até ter coerência, mas não tem lógica, porque quando você analisa o próprio DNA do vírus, o padrão de DNA, você vai perceber que ele, né, não tem nenhuma característica de ter sido produzido, por exemplo, dentro de um laboratório. Então, o problema é o código genético, né? Porque, se eu não me engano, o vírus não tem DNA, ele tem outro tipo de cadeia proteica. Eu não sei se é DNA ou RNA. Então, mas enfim, como é que eu vou explicar isso pra minha tia, entende? Ela não sabe o que é DNA, RNA do vírus. Eu não sei eu não sei também se às vezes eu tô fazendo um questionamento. Eu imagino que seja da família brasileira como um todo. Mas também porque a nossa realidade... Mas assim, eu falei, né, na minha família, por exemplo, quando saiu esse estudo, né, o estudo está provando que o vírus não foi construído em laboratório. Ponto. Está provando que não saiu de um laboratório, ou seja, não é um experimento científico diabólico da China ou alguma coisa do tipo. Está lá o estudo que saiu numa importantíssima revista científica mundial, foi na Nature. Então, existe isso. A gente não vai explicar em detalhes para essas pessoas que não têm estudo e tal. A gente não vai explicar em detalhes nessa questão do RNA, esses problemas. A gente vai falar, tem vários cientistas que estão mostrando que o vírus não foi criado em laboratório. Os caras estão falando que o vírus não foi criado lá. Então, isso aí, quando te mandar, é fake news. Eu falei isso pra minha mãe. O negócio da China aí, quando te passarem no WhatsApp, é bobeira, é babaquice. Não confia nisso, não. Saiu um estudo assim, assado. Ela entendeu. Mas aí é que tá, Johnny. Assim, eu acho que o problema hoje existe assim. Se a gente tivesse uma educação científica melhor no Brasil, provavelmente a gente não teria esse problema nessa escala. Mas aí eu volto àquela outra fala minha. A gente sempre tem um problema de que certas coisas, certas mentiras, elas são convenientes. Então, você tem médico que deve estar repostando esse tipo de coisa por aí. Então é complicado. Aí é uma questão de ética, entendeu? Eu não acho que fica mais numa questão de conhecimento racional. A gente pode minorar o problema, mas ele vai continuar existindo, tomara que numa escala menor. Eu concordo, eu acho que realmente é uma questão ética, uma questão filosófica, social, e eu acho que nós, enquanto profissionais dessa área, temos fracassado no sentido de trazer, não tô falando que culpando ninguém por isso, tá? Tô falando assim, em fazer esse diálogo com essa população mais carente de informação. A gente fala muito em era da informação, por exemplo, a gente vive hoje uma crise do homeschooling, né? Não dá para fazer homeschooling. Por quê? Porque as pessoas não foram alfabetizadas digitalmente. E aí, nesse ponto, as pessoas acreditam no que veem, enfim. Daí a gente vai entrar num monte de outros problemas, né? Eu quero pensar assim, com vocês, levantar o debate, como que a história pode colaborar para poder melhorar esse cenário? Tá, eu entendi como que você quer abordar o papel das humanidades. E da forma como vocês falaram, começa daí, né? Da própria questão da crítica da informação. E a crítica da informação não é a crítica pela crítica, né? É de existir esse filtro. E talvez na hora de ensinar as pessoas a filtrarem a informação, a lidarem com ela, é que a gente vê também um grande problema, né? Como a gente estava falando. Mas as humanidades também têm um outro grande papel que a gente vê em evidência aí, inclusive na mídia todos os dias, que é na construção de políticas públicas para enfrentar esse tipo de problema. Até porque é uma pandemia, um problema tão macro que exige que a comunidade científica, de uma forma geral, para atender vários aspectos da sociedade em geral, ela precisa conversar entre si, exatamente por conta dessa questão da formulação de políticas públicas. E normalmente quem pensa, né, nesse lado de atender a sociedade, de identificar algumas carências do que ela precisa e tudo mais, até pra gente lutar, o pessoal das humanidades tem um importante papel. Tem um papel fundamental, e é por isso, ouvinte, que é importante que você, se gostou desse material, compartilhe, nos ajude a fazer a transformar essa realidade, a agir diante dessa realidade, porque é fundamental que a gente faça essas reflexões. E eu, só para fechar meu raciocínio, já falei isso muitas vezes, mas a gente não tem o monopólio do conhecimento para poder trazer isso como, entende? Algo que é preciso que a pessoa reconheça isso, e eu não sei como a gente pode agir nesse sentido.
Apesar de a gente não ter um monopólio, a gente foi treinado para, por exemplo, filtrar informação. Foi treinado para trabalhar com documentação, foi treinado para extrair. Então, nós fomos treinados e temos, né, conosco uma determinada metodologia. Por exemplo, a gente pode não saber, mas a gente sabe como procurar. A gente aprendeu alguns caminhos na nossa formação de como procurar respostas, mesmo que provisórias. Perfeito. Eu queria só tratar de uma coisa antes de ir para os encaminhamentos finais, e eu acho que talvez é uma das coisas mais importantes que eu tenho para falar no programa de hoje. Quando a gente analisa as grandes epidemias do passado, a gente vê que, por exemplo, quando a gente pega a peste de Atenas, ela estava circunscrita à região de Atenas, algumas cidades gregas, determinadas partes do território egípcio e ali um pouco para baixo. Aí quando a gente vai para a grande peste negra, a gente já percebe que ela vai pegar uma grande extensão do território europeu, ela pega um pedaço do território asiático. Quando a gente vai pensar na gripe espanhola, ela já tem um caráter, né, apesar da primeira irrupção ter atingido ali Europa e Estados Unidos, basicamente, no segundo momento ela chega, né, América do Sul, Ásia, Europa, a própria América do Norte, que já tinha América Central. Para a gente ter ideia, tem trabalhos, tem pesquisas que mostram o impacto da gripe espanhola no estado de Goiás, aqui no ano de 1919. No programa de pós-graduação em História tem uma dissertação sobre isso. Então, cada vez mais, essas epidemias e depois pandemias, elas vão se mundializando. Só que, se a gente percebe, além de se mundializar, elas se aceleram. A Covid-19, né, o novo coronavírus, ele foi reportado em dezembro de 2019. Nós estamos em março de 2020, ou seja, 4 meses depois, e ela já tomou parte, já está registrada em todos os continentes do mundo e com um número de vítimas muito alto, ou seja, em praticamente todos os países do mundo. Quase todos os países do mundo a gente tem registro, ou seja, cada vez mais esse processo de globalização, esse processo de diminuição de fronteiras, né, que foi suscitado, pelo menos, né, mas não só, pelo menos desde as grandes navegações, está obrigando, né, nós a pensarmos em soluções que também sejam mundiais, que sejam coletivas. Então, agora a gente vai ter a oportunidade de começar a pensar novamente, de tentar novamente, né, já que foram feitos alguns esboços no passado, a própria criação da ONU, etc., de pensar soluções para questões mundiais. Eu vi um vídeo recentemente, nisso que você falou, falava o seguinte: olha, a Terceira Guerra Mundial, ela não vai ser uma guerra que vai unir as pessoas para destruir outras, mas vai unir as pessoas para preservar a vida das outras, né, de criar laços de solidariedade. Parece bem meio besta isso, né? É um pouco de futurologia, né? Mas o fato é um papo meio coach, mas não é. No final das contas é isso, porque quando eu falei sobre a peste negra, falei de um paradoxo entre isolar as pessoas ou violentar aquele que é responsabilizado pela peste e, por outro lado, se esforçar em diminuir os impactos ou cuidar de quem se encontra doente. Eu acho que é isso, né? Acho que passa por aí. E agora, Hugo, esse é o momento que a gente está vendo. E a gente tem duas lógicas muito importantes para o Ocidente entrando em choque. Uma que é a lógica humanista, a gente percebe desde a Idade Média, né, mas que vai se acirrar ali no Renascimento e tal, valorização da vida, esse tipo de coisa. E outra é a lógica, vamos colocar assim, capitalista. Tecnicista. Tecnicista e capitalismo no sentido de quê? Né, de que a produção econômica é sustentáculo do funcionamento da sociedade. O Brasil agora está se fazendo esse debate com essa coisa do isolamento social versus funcionamento da economia. E aí é um debate interessante. Dependendo daquilo que foi escolhido, né, a gente vai caminhar para um lado ou para o outro. Não é um debate guerra friista, de falar um investimento estatal ao ponto quase soviético ou um liberalismo do Mises. Não é isso que a gente tem que pensar. Não, a gente está pensando se vai salvar a vozinha. Isso. Você vai deixar ela morrer para uma crise econômica de grandes proporções não fazer as pessoas passarem fome. Esse é o discurso. Mas não é mais só a avó, né, gente? Começou a pipocar os casos de pessoas mais novas morrendo, não, né? Porque aí tem aquele problema dos leitos, né, o Johnny? Apesar dessas pessoas, que a Itália já está vivendo. Mas isso até lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos já morreu gente com 20 e poucos anos, se não me engano. Então a coisa tá feia. Quer dizer,
é esse modelo econômico da maneira como ele está posto versus preservar vidas. É isso que está sendo colocado. De desenvolvimento. E tem muita gente que está escolhendo o desenvolvimento econômico. Em tempos de substituição de mão de obra, essa população que vai morrer é a população fragilizada socialmente. Não só, né? Mas não só. Mas assim... Foi inclusive uma pergunta que eu coloquei. Covid-19, o que vem depois? A gente não sabe o que vem depois. Agora, a gente sabe o que vem depois da peste negra. A gente sabe o que veio depois das epidemias de varíola no Brasil colonial. A gente sabe o que veio depois da epidemia de Atenas. Sim, a gente sabe. Derrotado na Guerra do Peloponeso. Pronto. A gente sabe que os indígenas foram absolutamente dizimados, né, em algumas regiões aí do litoral, do Nordeste e do Sudeste brasileiro. Em relação à peste negra, o que veio depois da peste negra? E olha que nós estamos falando de um período em que essa população que morria servia, se a gente for pensar num viés tecnicista utilitarista, de mão de obra para produzir que seja alimento. E hoje? E para esse pessoal que quer aí ficar só vidrado nessa coisa da mão invisível do mercado... Isso é ridículo. Isso é perverso, é absurdamente perverso. Não, e o detalhe importante é a maneira como o Estado está intervindo para salvar o setor financeiro, por exemplo. Não, só o setor financeiro. No caso brasileiro, mas por exemplo, no caso norte-americano britânico também. Os caras estão literalmente, vamos dizer assim, keynesianismo quase puro, quase um novo New Deal, por exemplo, nos Estados Unidos, está se colocando lá, que está se desenhando, mas enfim. E estava lendo hoje uma reportagem falando sobre a ação de alguns empresários, né, comparando aí a ação do Luciano Hang e da Luísa Trajano. Luísa o quê? Luísa Trajano. Luísa Trajano, né, comparando aí porque... Magazine Luiza. Só que aí vem todo um outro questionamento por trás, né? Mas... E assim, realmente, quando a gente vai para a vida comum, para a vida corriqueira, o que se vê na rua de entregador de aplicativo, o que se vê na rua é de gente que já estava sem perspectiva antes dessa crise. Me escapa agora os números exatos, mas a quantidade de jovens em situação de desalento, né, que são aquelas pessoas que não encontram perspectiva nem de estudo nem de trabalho, é absurdo no nosso país. Agora, essa crise vai piorar muito essa situação. E assim, a gente não sabe o que vem adiante, né? Assim, possivelmente, né, Hugo? História a gente tem que tomar esse cuidado. Possivelmente. Então, ouvintes, chegamos ao fim do nosso podcast do Ogro de hoje. Agradecemos muito vocês terem escutado a gente até aqui. E claro, como não pode faltar, agora é hora das nossas dicas culturais. O Andrew? Johnny, então, para além da história da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, né, que eu citei, ele tem um trecho no segundo bloco, eu gostaria de deixar duas obras literárias para o ouvinte. A primeira é o texto da tragédia do Sófocles, Édipo Rei. Na verdade, você vai encontrar para comprar a trilogia tebana, que é Édipo Rei, Édipo em Corona e Antígona. Foi, como eu disse, encenado, o Édipo Rei foi encenado em 430 a.C. em Atenas, então eu acho um bom material. E uma outra obra literária, apesar de não ser considerada uma das melhores obras do autor, mas é um texto muito interessante para o assunto que nós estamos tratando, é o livro A Peste, do Albert Camus, do literato francês, ganhador do Prêmio Nobel. Então eu deixo essas duas dicas para além do Tucídides, certo? Édipo Rei e A Peste, do Albert Camus. Hugo? Então, eu não vou dar dica cultural de livro mais não, já falei aí. Só lembrando alguma bibliografia que eu citei, né? Citei a História das Crianças, da Mário Del Priore, citei também o Ano 1000, Ano 2000, Na Pista dos Nossos Medos, do George B. Tem uma tese de doutorado que é muito interessante, que foi onde eu fiz a pesquisa para falar sobre as epidemias no Brasil colonial, se chama Índios, Jesuítas e Bandeirantes, Medicinas e Doenças no Brasil dos séculos XVI e XVII. É da Cristina Brandt Friedrich Martin Gurgel e está disponível aí nas internets, né? Você consegue encontrar facilmente. Muito interessante a leitura, sugiro aí para quem quiser ler. Agora, como uma dica cultural mais light,
eu gostaria de sugerir um jogo que é muito interessante, e esse jogo conta a história de uma peste que se disseminou pela cidade, e o seu objetivo nesse jogo é recolher ingredientes que vão ser utilizados para fazer uma poção que vai conduzir à cura da cidade. O jogo se chama Neverwinter Nights, o jogo é da BioWare, foi lançado em 2002, já é um jogo mais antiguinho, mas é muito interessante, muito legal para quem gosta de RPG aí. Neverwinter Nights, né, é feito com a parceria com a Wizards of the Coast, para quem conhece o material produzido por eles. E essa é a minha dica cultural. Joguem esse jogo, é muito legal, muito interessante. Aproveitem a quarentena aí para poder zerar ele. Bom, minhas dicas culturais são 2 dicas de leitura. A primeira é de uma fonte, né, que vocês conseguem encontrar hoje em dia para ler e ter um relato mais direto sobre o assunto, que é o livro Um Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe. Há quase 300 anos, ele é um relato que tenta ser o mais descritivo possível sobre uma epidemia de peste bubônica que aconteceu em Londres. O outro livro que eu indico, que foi o que eu citei mais cedo, é o próprio livro do Jean Delumeau, que chama História do Medo no Ocidente, que não aborda só a questão do medo da peste, mas aborda uma série de outros temores coletivos das sociedades humanas. Então é isso, gente. Muito obrigado por estarem até aqui conosco. Acompanhe o Ogro nas redes sociais. A gente tem o perfil lá no Facebook, a gente tem também no Instagram. E, claro, se inscreva no seu agregador predileto lá no canal do Ogro para acompanhar cada um dos nossos episódios de primeira mão. É isso, um forte abraço. Pessoal, só lembrando, enquanto as autoridades competentes definirem assim, fiquem em isolamento social. Não, vamos cuidar não só da saúde, né, da nossa saúde, mas também da saúde dos mais próximos e dos mais distantes, se possível.